Quando olho para o meu passado e penso quanto tempo perdi em nada, quanto tempo foi perdido em futilidades, erros, preguiça, incapacidade de viver, quão pouco apreciei, quantas vezes pequei contra meu coração e alma, então meu coração sangra. A vida é um presente. A vida é a felicidade. Cada minuto pode ser uma eternidade de felicidade. Nem o inspirador crepúsculo solar daquele final de tarde poderia trazer algum consolo a João. Mas o belo pôr do sol tornava a sua dor ainda mais significativa. Ele iria chorar em 3 túmulos naquele final de tarde. Em cada um deles, doces lembranças sufocadas por um forte arrependimento. Mas o dia que nascia seria o mais extraordinário de sua vida. O primeiro túmulo era de Esther, o clássico amor platônico. Ele amou em seus sonhos por anos, mas nunca a convidou para fazer nada. Escreveu dezenas de cartas, mas nunca enviou nenhuma. Certo de que o romance que ele criou em seus sonhos nunca seria o real, mas como teria sido? Mesmo que ela dissesse não, ele teria sido alguém mais realizado, mais verdadeiro ao menos. Mas ele foi embora e nunca disse nada. Depois dela, nunca mais amou ninguém, a não ser o próprio trabalho. O segundo túmulo ainda não era a sua história mais triste. Aquele era o túmulo de Roger, a pessoa de quem João mais sentiu ódio em sua vida. Roger o humilhou durante anos, e ele sempre foi motivo das piores piadas de Roger, que o batizou de esquisitão, de frangote. E assim ele ficou conhecido em toda a cidade. Em seu último dia, antes de ir embora, João o procurou. Iria lhe dizer tudo o que estava sufocado dentro dele. Ele precisava lhe dizer como ele se sentia. Precisava colocar para fora. Mas na hora H ele apenas conseguiu ser humilhado mais uma vez. Nunca mais se perdoou. Foram centenas de noites solitárias, sentindo vergonha, raiva, por não ter reagido uma única vez. Por que Roger lhe feriu tanto? Por que as pessoas se ferem tanto? Agora, diante daquele túmulo, ele se sentia humilhado novamente. Não podia mais revidar, nem se expressar, nem nada. Quanta tristeza! O último contorno do sol desapareceu no horizonte, mas ainda se viam matizes de cor púrpura, refletidas nas nuvens disformes que emolduravam o céu. João caminhava agora para o terceiro e mais doloroso túmulo. Era a lápide de José, seu único irmão. Eles nunca se deram muito bem. João sempre se sentiu na sombra do irmão, que era atleta e muito popular na cidade. João partiu sem se reconciliar com José. Nunca mais o procurou e jamais respondeu às tentativas de seu irmão de falar com ele, nem de seus sobrinhos, que sequer conheceu pessoalmente. Além de seu orgulho, era alguém extremamente reservado e não sabia como se aproximar. Acompanhava a vida de seu irmão e família por notícias de outros parentes e pelas redes sociais. Torcia por eles, toda sua herança seria para eles. Mas algo jamais permitiu que ele se aproximasse em vida. Parte 2. Existem mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha nossa vã filosofia. Passou a noite na casa da família, que era sua por direito. Achou um pequeno álbum de fotos e, com dificuldade, deitou-se ao chão, como gostava de fazer. Já estava muito cansado e desejou apenas ter ele também o seu túmulo entre aquelas pessoas que o marcaram tanto. Pegou no sono e acabou dormindo. Foi então que algo extraordinário aconteceu, algo que muitos de nós desejaria. João, magicamente, voltou a ser o João de antigamente. Ele agora era o seu eu de outrora, ele era jovem novamente. Não podia acreditar, mas por quanto tempo ele estaria assim? Lembrou-se daquele crepúsculo do dia anterior. Bom, ele sabia o que devia fazer. Deveria procurar 3 pessoas. Ele iria consertar tudo. Olhou as horas, já eram 8h30. Seu irmão, a essa hora, já tinha saído para o trabalho. Então, teria que deixá-lo para depois. Iria para a faculdade, lá poderia encontrar Esther e Roger. Saiu correndo e, no caminho, ficou emocionado ao ver a cidade como ele a conhecia
Estava tudo no mesmo lugar. Era incrível. E o seu corpo, quanta vitalidade ele sentia, sem dores e com muita disposição. Ao chegar na faculdade, olhava e cumprimentava as pessoas, como se não as visse há mais de 40 anos. Todos achavam aquele comportamento estranho. João nunca foi assim. Viu Esther. Como ela era única. Ela estava com outras amigas. Como ele faria? Bom, não daria para se declarar ali, mas diria a ela que precisava falar com ela algo muito importante. Urgente até. Ele a chamou, ela estranhou, mas disse que tudo bem, que poderiam se encontrar às 18 horas após a aula de clínica dela. Combinaram de se encontrar no café no centro da cidade. Ele até pensou em insistir, mas refletiu que para ela e todo o resto, aquele era mais um dia comum. Bom, agora Roger. Cruzou com ele num dos corredores da faculdade. Ei, frangote, disse Roger passando. João gritou. Preciso falar com você, palhaço. Roger estranhou o tom. Alguns amigos riram dele. Como todo valentão, ele disse que se encontraria com ele no estacionamento às 5 horas da tarde. Mas que ele duvidava que o frangote iria aparecer. Pode ter certeza, disse João. Ficou feliz com sua atitude de alguma forma, mas viu que se atrapalhou com os horários. Pensava de encontrar o irmão às 5 horas da tarde, quando ele deixasse o trabalho, e depois correria para o café encontrar Esther. Ia ter que adiar o encontro com o irmão para mais tarde, e teria que ser breve com Roger. O tempo rodou rápido. Às 5 horas ele estava no estacionamento, mas o valentão ainda não tinha dado as caras. 10 minutos se passaram e nada. Ele ia embora, mas pensou que iriam dizer que ele fugiu, aqueles idiotas. 5h25, nada ainda. Ele teria que voar baixo agora, para chegar rápido ao café. Deu uma última olhada e quando já estava correndo para fora do estacionamento, um carro veio rápido na sua direção. Ele parou repentinamente e só ouviu o grito. Sai da frente, frangote! Droga, Roger, pensou consigo. Talvez ele nem fosse tão corajoso assim. Parte 3. A verdadeira generosidade para com o futuro consiste em dar tudo ao presente. 5h40, estou perdido. Começou a correr desesperadamente. 18 horas, ele ainda tinha umas boas quadras pela frente. Somente agora sentiu falta do celular. 18h20, ele avistava o café. Um carro estava parado em frente. Mas antes que ele alcançasse aquele ponto, Esther entrou no carro e foi-se embora. João não podia acreditar. Ela tinha ido e ele furou com ela. Bom, agora ele deveria ir para casa ver o irmão. Depois, daria um jeito de ir atrás de Esther e se explicaria. Chegou em casa bem ofegante. Há tempos não corria tanto. Ouviu o som do chuveiro. Era o seu irmão. Seu coração bateu forte. Resolveu entrar no quarto, respirar um pouco antes daquele momento. Ao entrar, viu o álbum de fotos que encontrou na noite anterior. Foi pegá-lo e ouviu a voz do irmão na porta do quarto. João, disse ele. Que emoção! Olhou para trás. Era mesmo ele, José, com seu sorriso jovial de sempre. Ele tinha pego o álbum do chão e foi logo dizendo: José, me perdoa. Mas não sentiu a voz sair. Olhou para o álbum. Algo estranho estava acontecendo. Ele estava voltando para a sua realidade. Ele estava de volta. Nem conseguia pensar em nada. Ele estava tão perto de consertar tudo. Será que José ouviu o seu pedido de desculpas? Será que Roger não apareceu às 5 por ter sentido algum respeito por ele? E quanto a Esther, ela foi ao encontro porque talvez esperava ouvir o que ele sentia? João nunca descobriu. Talvez você nunca descubra o que poderia ter sido dos momentos que perdeu para o medo, para a vergonha e para a sua preguiça. Afinal, como afirma o filósofo Santo Agostinho, o que agora parece claro e evidente para mim é que nem o futuro nem o passado existem, e é impróprio dizer que há 3 tempos, passado, presente e futuro. Talvez fosse mais correto dizer há 3 tempos, o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. E essas 3 espécies de tempos existem em nossa mente, e não as vejo em outra parte.
O presente do passado é a memória, o presente do presente é a percepção direta, o presente do futuro é a esperança. Que vida você está deixando de viver? Não se contente com a vida dos personagens da sua série preferida. Quais são seus sonhos? Quem são as pessoas importantes para você? Reflita sobre isso. Agora, tenho um presente para você, mas antes é preciso dizer, na filosofia na prática, como vivemos e ensinamos aqui no canal, você pode encontrar definitivamente exercícios para descobrir suas habilidades e os seus propósitos de vida, em cada área da sua vida. Lembre-se, filosofia é procurar a amizade da sabedoria. Pense por um instante, centenas de homens e mulheres dedicaram a sua vida à reflexão, a essa busca e deixaram isso registrado ao longo da história para que a sua vida fosse melhor, tivesse mais sentido, para que você enfrentasse melhor os desafios do seu caminho e fosse alguém mais realizado e feliz. Não desperdice isso. Não se trata da mais nova técnica mirabolante do guru da vez. Clicando aqui, você ganha um presente nosso do Superleituras e da Escola dos Pensadores, e ainda tem a oportunidade de conhecer o método exclusivo de viver a filosofia na prática. Não deixe sua vida para depois, como o João da história. Inscreva-se no canal e nos siga no Instagram. Até a próxima!